Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Quer dizer, boa noite para quem está do lado de cá, né? Boa tarde para vocês aí no Brasil. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Eliane, que ela já está aqui. Então, eu vou convidá-la para entrar. Enquanto vocês vão entrando, dá só um minutinho. Isso, ela já tá entrando e ela vai se apresentar e a gente vai contar um pouco para vocês qual é a proposta de hoje. Oiê, Oi, oiê, que delícia te ver. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, você tá me ouvindo direitinho? Tô. Tá perfeito até agora. Eu fiquei com medo que eu te falei, né? O sinal deu uma oscilada agora e eu fiquei com medo, mas acho que vai fluir. Vamos tentar. Obrigada por estar aqui. Ai, de nada, acho que a última live que eu fiz foi com você, Rê. Nunca mais fiz live. Ah, Fiquei um tempinho sem fazer. Eu fiz um monte uma vez, aí depois aí fiquei lembrando agora, acho que a última foi com ela e com a Anitta. E, então, quando muito foi? bom Faz um retornar tempinho já, aqui. né? Faz um tempinho, foi o ano passado. Foi o ano É passado. verdade. Só não lembro o mês direito. Aí já é. Eu Foi, também não foi, lembro, mas foi foi no final do ano, final. né? Isso. Então, muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, imagina. Vou agradecer também o pessoal que vai entrando e também quem vai assistir depois, né? É, Sim. você quer se apresentar? Bom, eu sou Eliane. Eu estou aí trabalhando com mulheres no total há uns 25 anos, porque a minha primeira formação, numa outra encarnação, eu falo que eu fui esteticista, então eu comecei ali trabalhei muitos anos como esteticista, né? Depois eu fui para a área de terapia floral, reiki, e aí fui fazendo essa transição e sempre trabalhando com mulheres. É, Aí fui fazendo essa transição para a psicologia, então fui fazer a faculdade de psicologia. Em paralelo, eu fiz um curso de condutoras de círculo, então fiz também a formação em dança cigana. E aí fui transitando por esse universo, saí um pouco da parte física, né, que era estética, depilação, e fui migrando para uma parte mais energética, mais mental, psicológica. E me formei em 2015 como psicóloga e desde então eu venho trabalhando com os atendimentos, com o círculo de mulheres também, primeiramente presencial, desde o início da pandemia online, conduzo atualmente junto com mais duas mulheres, a Márcia Isabel, que é astróloga, e a Ana Paula, uma grande amiga, nós conduzimos o Círculo da Celebração. A gente está desde o início da pandemia fazendo esses círculos de mulheres, desses encontros, toda lua cheia e toda lua nova. Estão convidadas, você também está convidada se quiser Ah, muito participar, porque o obrigada. encontro é online e gratuito. A cada 15 dias no mês nós temos um encontro. E agora estou começando esse projeto com mulheres que correm com os lobos. Que interessante. E me conta uma coisa, como é que funciona esses encontros que vocês fazem quinzenalmente? Aí depois a gente fala da proposta do livro, né? Que é um pouquinho também por isso que a gente está aqui, para você contar e tal, e para a gente conversar também sobre outros assuntos relacionados ao feminino, né? Tá. Bom, no início da pandemia, eu tinha um grupo de círculo de mulheres, né? E todo ano eu começo, no comecinho do ano, um círculo. E no início da pandemia, a gente não podia mais se reunir ao vivo, né? Porque, é, por motivos óbvios, né? E aí uma amiga minha, essa Ana Paula, ela estava entrando na menopausa, lá, Eliane, tô entrando na menopausa. Eu falei, nossa, então a gente precisa fazer um rito de passagem para você entrar para a menopausa. Chama umas amigas e a gente faz um círculo online, né? Ela chamou algumas amigas, a gente fez ali um ritual, um encontro, falei um pouquinho sobre a menopausa para as outras mulheres, né? Sobre esse período. Falamos sobre Hecate, que é uma das deusas que ajuda a gente a fazer essa transição. E terminou ali, ok, né? Aí veio uma lua cheia, eu não lembro se era lua cheia ou lua nova, e aí a Ana Paula queria, mas eu queria reunir, não dá para reunir, a gente fez online.
E aí a Márcia falou, a Márcia é astróloga, né? Maravilhosa. Ela conta um pouco, desde então vem nesse formato, ela conta um pouco do que está rolando no céu e como que está rolando no céu nos influencia aqui, né? Aí quem tem o mapa pode perguntar para ela mais ou menos o que né? Tem o Sol, a Lua, enfim, vai falando ali, perguntando para ela, ela responde de como os planetas estão influenciando naquele momento, cada uma em cada casa que está. E em seguida a gente faz uma meditação, ou um ritual, ou um exercício sistêmico, como eu fiz a minha formação em constelação familiar. A gente faz um exercício sistêmico com foco naquilo que foi trabalhado, no que ela trouxe do céu, né? Então, se o céu está ali falando que é um momento em que a gente precisa jogar as nossas coisas fora, sentimentos, emoções, a gente vai fazer algo relacionado àquilo. No final aí a gente faz uma meditação, tem as trocas e no final tem um oráculo que a gente tira para as participantes. E a gente está há 2 anos, né, já fazendo esse trabalho. É online, gratuito, então quem quiser participar, você pode participar um encontro, você pode participar todos os encontros, isso fica à vontade, a gente sempre está ali. A gente faz o convite e está ali esperando. Então sempre tem ali em torno de umas 15 mulheres. Tem gente que está desde o início, então você vê essa transformação ao longo do tempo, quando a gente participa de um círculo de mulheres. Foi um momento muito difícil para todos nós na humanidade, então foi um ponto de apoio ali, o Círculo da Celebração. Tiveram homens que vieram também nesses 2 anos, então foi muito legal poder recebê-los também. Não é um grupo, ele é especificamente feminino porque, né, mulheres que acabam participando, mas ele é aberto a homens também. Se quiser participar, a gente acolhe também. Então já teve momentos em que homens também participaram, gostaram, mas acho que pela energia ser feminina, né, então eles vêm, eles são mais esporádicos. E aí E quem são essas mulheres que participam do grupo? Olha, tem a princípio do Brasil inteiro, né? Já participaram também mulheres de Portugal, mas essencialmente são mulheres que de todas as idades, né? Como é que eu vou dizer que mulheres que participam? Eu acho que são mulheres que elas não... Lembra que a gente estava conversando outro dia que existe uma bolha do sagrado Sim, feminino, que a gente vai entrar claro. nisso? Por isso que eu fiz Né? essa pergunta. Eu sei que você fez essa pergunta por conta disso. Então, assim, existe uma bolha, que é a bolha que a gente chama do sagrado feminino, de quem tem um conhecimento aí um pouco mais na área da espiritualidade e que se conecta com isso que a gente fala sobre menstruação, né? Respeitar os nossos ciclos, que fala um pouco, né, que vai para um lado mais espiritualista e do sagrado feminino, né? Essas mulheres que participam é muito interessante, Renata, porque elas não têm esse contato. Então é aquela pessoa, aquela mulher que trabalha na administração de uma empresa. Tem muita gente que veio de eventos, né? Porque tanto a Ana Paula quanto a Márcia, elas trabalham com eventos. Então, são pessoas que estão ali, são casadas, têm filhos, têm marido, aquela correria louca do dia a dia de colocar o filho para dormir. E, eu só vou entrar às 8h45, por exemplo, não dá para entrar às 8h30, porque meu filho ainda está dormindo. Ou se não, traz o filho junto. Tem mulheres que são solteiras, enfim, homossexuais, enfim, tem todo tipo de mulher ali. Aquela mulher que você encontra no ônibus, entendeu? E aquela mulher que entende um pouco, que está dentro da bolha do sagrado feminino, né? Não, tem gente que às vezes chega, né? Tem mulheres que chegam que não entendem nada de astrologia. Por exemplo, não entendo muito de astrologia, não. Tá? É um campo meu que eu não entendo muito. Não entendo nada, na verdade, né? Então, é o campo da Márcia.
Então, não são essas mulheres, são mulheres do dia a dia, que você encontra no dia a dia, né? É Que é um pouco. interessante você falar isso, né? Porque a gente trocou bastante, né, antes de chegar aqui, e até Sim, eu te passei algumas perguntas, enfim, a gente foi levantando algumas questões e conversando sobre elas previamente, né? E é uma coisa que também aparece nos meus atendimentos e que, enfim, um questionamento que eu tenho sempre, é como essas ferramentas de autocuidado, elas acabam com muita frequência ficando restritas, né, a um público muito específico e por questões socioeconômicas na maior parte das vezes, né? Então a gente sabe que a psicoterapia é uma coisa cara, né, que não é de fácil acesso e como essas ferramentas, outras também, elas acabam se restringindo. É interessante que você fale que são mulheres, todas as mulheres, né? Não só as mulheres da bolha, porque senão realmente fica um discurso elitizado, né? A gente estava sim, conversando sobre isso, assim, né? sim, E qual é o espaço elitizado e também, isso também a gente conversou, né? Que tem a ver com as perguntas, às vezes perverso, no sentido de que como você vai exigir de uma mulher que tem uma rotina super difícil por questões socioeconômicas, por questões familiares, enfim, sim, como você vai dizer que ela é menos mulher ou que ela está menos conectada com alguma coisa, sendo que a estrutura não colabora também para isso, né? sim. É. E essa questão, né, ela tá afastada do feminino dela. Isso me pega, entendeu? Ninguém tá afastada do feminino, né? Todos nós somos mulheres, todos nós menstruamos, né? Assim, pelo menos as mulheres, a gente menstrua, a gente não tá afastada do nosso feminino. A gente pode estar um pouco ou muito, afastadas do que acontece com a gente. É diferente, tem uma diferença, né? A gente está afastada do quanto a menstruação nos influencia psiquicamente. Cada semana a gente está de um jeito. E é isso, Rê, que as mulheres não percebem. E é isso que eu procuro trazer, entendeu? Então, quando ela se conecta com o seu ciclo, com a menstruação, né? Isso acontece muito, né? A gente está lá um mês inteiro de tratamento, vai em terapia, né? Ah, tá indo bem, uma semana tá bem, outra semana tá bem. Na terceira semana, nossa, eu tô muito irritada. Tô muito irritada, nossa, quero jogar tudo pro alto. Tudo que a gente fez até agora não valeu de nada. Eu ouço muito esse discurso. Então, quando eu falo, aí eu pergunto, né? Porque eu geralmente pergunto, você tá na sua lua minguante? Só pra fazer uma provocação. Ela, o que é isso? Eu falei, você tá na sua TPM? Aí ela faz a conta. Ah, tô. Aí eu vou explicar o quanto, na verdade, esse período ela tem maior acesso aos conteúdos inconscientes dela. Então, tudo aquilo que não estava legal durante o mês, né? Ou que ela jogou para debaixo do tapete, ou não quer tomar contato, naquela semana vai vir, né? Então, não é sobre plantar o sangue, que eu não tenho, pode plantar o sangue, mas imagina eu chegar para uma mulher que trabalha de segunda a sexta numa empresa, tem um cargo de confiança, não tem horário para sair, não tem. Depois sai, vai para pós-graduação, porque tem que estudar, ou faz um mestrado. Para eu falar, olha, precisa plantar o sangue, precisa não sei o quê. Por isso que eu falo que fica numa bolha. Mas se eu só falar para ela, olha, essa semana você tem maior acesso aos seus conteúdos psíquicos que durante o mês, durante, né, a sua vida, você não consegue tomar contato, né? Por N questões socioeconômicas, né? Às vezes tem tanta coisa para cuidar, porque tem a família dela, tem a família de origem para cuidar, né? Tem tanta coisa para olhar que. Então, se ela já sabe aquilo, ela já toma contato com ela. Por isso que eu falo, ela não está afastada do feminino dela. Eu não vejo as mulheres afastadas do feminino. Eu vejo as pessoas afastadas da conexão com elas. Eu não sei se faz sentido isso para quem está ouvindo ou para você. Faz, não, sem dúvida. E essa questão da TPM, né?
é como se fosse um momento de. Não dá para esconder a verdade da gente mesma, né? Então, tudo que a gente Sim, passou por cima, ignorou, chega nesse momento, é como se realmente tivesse um contato mais profundo, né? E né? O essa questão do acesso. cansaço. Sim, sim, claro. Essa questão do acesso, né, a esses conteúdos ou o contato consigo mesma, né? Assim, e como conciliar isso com uma vida demandante, né? Acho que claramente quem pode fazer mais, faz mais, mas a questão é desvalorizar, estou misturando português com espanhol, Sim, não desvalorizar e olhar para as coisas com um contexto mais amplo, né? Por isso até que a gente sim. pensou em dar um pouco as possibilidades do feminino na atualidade, um pouco para entender como é que a gente pode trazer todas as mulheres, né? Sem essa divisão, ou como a gente pode ser sensível ao contexto de cada mulher, né? Isso é importante. Deixa eu ver aqui a minha listinha de perguntas que eu fiz para Tá. você aqui. Ah, a primeira pergunta era para você contar um pouco da proposta do livro e por que que esse livro é tão importante. Ontem eu estava conversando com uma amiga psicóloga também, que também tem um grupo de leitura, né, desse livro em português e em espanhol, e eu fiquei me perguntando, nossa, esse livro conheci faz 10 anos e ele continua super, né, Ele assim, volta. Na verdade, ele vai voltando. por que que Ele ele é vai tão voltando. importante? E conta pra gente que livro é esse, né? Tá. Ah, então, o livro é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ele tá até aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse aqui eu ainda tem aquela edição antiga, né? Hoje em dia ele tá de capa vermelha, capa dura. É, Então, eu tenho esse é o também. livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Stess, né? Ela é uma analista junguiana. Então, por que que ele, volta e meia, ele vai voltando, né? Ele foi escrito, se eu não me engano, em 92, então ele fez muito sucesso na época, justamente porque ela é viva ainda, mas na época ela tinha um programa numa rádio. Então, isso já a tornou famosa. Então, quando ela escreveu o livro, foi o boom, né? Então, ela traz histórias de diversos lugares, né? Ela foi criada, os pais dela são mexicanos, mas ela foi adotada por uma família de húngaros. Então ela teve muito contato tanto com essa família e todas as histórias que permeiam a família húngara, quanto a da família de origem, que é mexicana, né? Apesar deles viverem nos Estados Unidos. Então ela tomou contato com muitas histórias. E dentro da. Por que que ela escreveu um livro de histórias? Porque ela é uma analista, ela é psicóloga e analista junguiana. E dentro da psicologia junguiana, da psicologia analítica, a gente trabalha muito com os contos de fada, com os mitos, com os arquétipos. Então, quando ela recolhe esses contos, né, contos de fada, as histórias, elas são produtos do inconsciente coletivo. Né? Assim como os sonhos são produtos do nosso inconsciente pessoal, as histórias são produtos do inconsciente coletivo. Ao longo dos anos, antigamente, as histórias, na verdade, eram contadas na fogueira para adultos. Não eram contadas para crianças, eram contadas para adultos. E as histórias, o que, que elas fazem? Apesar de elas serem trágicas, muitas delas, você está me ouvindo? Porque travou um pouquinho. Não, Não, voltou. tô te ouvindo. Tô. Apesar de muitas delas serem trágicas e falarem de conteúdos muito difíceis, né? É, elas dão uma alternativa sempre no final. O casamento com o príncipe, né? Ele, na verdade, a gente, né, hoje em dia tem um discurso muito de, né, desce da torre, ninguém vai te salvar, o casamento, o príncipe encantado não existe, né? Isso, por um lado, é real, realmente o príncipe encantado não existe, mas nas histórias, o casamento, na verdade, do príncipe com a princesa é a nossa integração da parte masculina e da parte feminina. Então, todos os personagens das histórias, eles falam algo sobre nós, sobre a nossa psique, de como que está isso aqui ali dentro. Então, ele é um produto desse inconsciente coletivo, né? E as histórias dão alternativas para a gente, né? Por mais que elas sejam trágicas, elas trazem alternativas. Quando eu ouço uma história,
Eu vejo lá como é que a princesa, ou a mulher do conto, ou a mãe, né, tem a bruxa má. Quanto dentro de nós a gente não tem a nossa bruxa má que fala, ó, você não vai conseguir, né? Você não é capaz de conseguir, né? Então, quando a gente entende por esse viés, a gente consegue trazer para a consciência. Então, as histórias contêm símbolos, na verdade, né? Que fazem essa ponte entre o nosso inconsciente e o consciente. E elas dão alternativas. E a gente, hoje em dia, como que a gente toma contato com histórias, na verdade? A gente não tem contato tanto, nós adultos, com história, a gente tem contato com os noticiários de TV. Né? A gente senta lá e ouve uma história no noticiário de TV. E esse noticiário, ele não te dá muita alternativa, você concorda? Não tem um Uhum, final claro. feliz no noticiário. Então, como antigamente tinham essas histórias, as pessoas conseguiam elaborar, né? Eu tomo contato com aquele personagem e olha, aquele personagem fez daquela forma, talvez eu possa fazer assim na minha vida. Talvez eu possa, eles inspiram, eles fortalecem, eles dão inspiração pra gente. O noticiário de TV não. Então, eu acredito que ele sempre está voltando, esse livro, porque em momentos a gente precisa de inspiração. Uhum. E inconscientemente a gente vai atrás do que nos inspira. Então, quando a gente lê Mulheres que Correm com os Lobos, nossa, é uma coisa selvagem, né? Um negócio livre. E a gente estava no começo da pandemia, né? Lá em 2020 foi quando começou de novo o boom, todo mundo falar. Como é que eu percebi? Porque lá no grupo Celebração Feminina, volta e meia uma postava uma foto lá do livro. Ai, que livro que eu comprei, não sabia nem o que era. Mas o próprio inconsciente foi lá buscar aquele livro, viu na livraria, chamou a atenção. Então, eu acredito, né, baseado, né, nessa de como as histórias nos inspiram, né, e que a gente perdeu isso, que inconscientemente a gente busca. Então, ele volta de tempos em tempos, ele volta para a prateleira, tanto que agora ele está com uma capa dura, vermelha, muito linda, Ai, eu né? não vi. Tá bem bonito. Só que o que que acontece? Quando a pessoa começa a ler, a mulher começa a ler, ela fala, é muito complicado. Porque ela traz muitos conteúdos da psicologia analítica para analisar, Uhum, claro. né? Então, a mulher começa a ler, mas fica lá, ele fica lá na cabeceira. Ela não consegue dar continuidade. Então, por isso que ao longo do tempo sempre é formado grupos de estudo, grupos de vivência desse livro, ou alguma história trazida, né? Para que a gente possa ler juntas e trabalhar os contos, né? O grupo, na verdade, os grupos não é só para ler. É legal trazer através de vivências, de meditações, de arte-terapia, de recursos expressivos, enfim, do que for, sempre tem algum exercício, alguma coisa para a gente trazer para o corpo, né? A gente Isso que eu ia te aprende a perceber. perguntar, como é que é a dinâmica? Só uma coisa, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Um abraço para você aí, aqui da Espanha, e aí ele aí de Campos do Jordão, né? De Você tá? Campos do Jordão, eu já estou aqui em Campos do Jordão. Ele tá lá no Uruguai. Um abraço. E qual é a dinâmica, assim, de um grupo de leitura, enfim, desse livro específico? Então, eu fiz um grupo no WhatsApp, o grupo já está formado, né? Acho que a segunda-feira é a último, assim, o limite para entrar, porque a gente já teve um encontro que a gente trabalhou La Loba, então agora a gente já vai para o Barba Azul. Então, segunda-feira eu fecho o grupo. Então, tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai fazer a troca exclusiva de conteúdo, das vivências. É, no, Preferencialmente, né, que a pessoa leia, né, a mulher leia o capítulo, a gente vai trabalhar um capítulo por mês, então você tem um mês aí para ler aquele capítulo e também tem o apoio, né, no grupo do WhatsApp, então de dúvidas, eu vou disponibilizar uma parte da teoria em áudio, né, porque ali fala sobre individuação, que nem o Barba Azul. O Barba Azul fala do ânimos negativo, né, do ânimo do predador, daquela parte da nossa psique que abusa, é, que também fala que a gente não é capaz, né, enfim, eu não vou contar aqui, mas é um dos predadores
né, da nossa psique, seja interna ou seja externa, né? Quando a gente tem contato com, né, os relacionamentos abusivos, enfim. Então, a gente, no dia do encontro, a gente vai contar a história, vou contar a história, vamos ler pedaços mais significativos da passagem, do capítulo, e depois a gente vai fazer uma vivência baseada nisso, né? E o que que é importante, né, da vivência? É porque a vivência, ela traz a meditação, ela traz para o consciente. Se a gente fica só na leitura, aquilo acaba escapando depois. Então, a vivência, o exercício, né, vão ter exercícios sistêmicos, ou a arte-terapia, a confecção de algum objeto, tudo isso você traz para o concreto. É isso que é importante, é trazer para o concreto, né? E como elas fazem essa ponte, né, as histórias fazem essa ponte entre o que está inconsciente, né, que eu não sei, então às vezes eu nem sei que eu tenho esse predador lá na minha psique, mas ele está se manifestando no dia a dia. Então eu vou identificar ele, né, como que ele está se manifestando nesse dia a dia. E aí, através do exercício, tem essa conscientização e transformação também. Então, a Então, dinâmica do encontro vai ser essa. A gente vai estar juntas aí um mês, né? São 15 encontros, vai ser é durante uma o jornada, né? ano. É uma jornada, é uma jornada. Por isso que é um grupo fechado. Esse é fechado, não é que nem o Círculo da Celebração que é aberto, né? Que até o objetivo, né, da gente fazer esse curso, o Círculo da Celebração online e gratuito, é justamente para dar acesso a essas outras mulheres que não, ou às vezes não tem a possibilidade de pagar um encontro, um círculo, ou mesmo que tenha curiosidade, mas fala, não vou investir, né? Tenho só curiosidade, não vou investir, não sei o que que é, e quando vai, gosta e acaba indo todos os meses. O Mulheres que Correm com os Lobos, ele tem um investimento, aí já tem um investimento para participar do grupo. Mas então quem assistir a gente aqui depois você está aceitando até segunda-feira. Até segunda, porque aí eu já vou começar a disponibilizar o material, né? Então, E são 15 meses, então. é de segunda-feira, nesse primeiro momento vai ser de segunda-feira, os 6 primeiros encontros vão ser de segunda-feira, vai até o meio do ano, e depois são 15 encontros. Nossa, é muito legal, porque imagino que a possibilidade de acompanhar a transformação, né, dessas mulheres ao longo desse tempo deve ser um processo muito bonito, né? É o que eu falo. Quando a gente faz terapia, né, Rê, você vai lá na terapia, você conta algo para terapeuta, né? Então você leva lá uma dificuldade sua que você tem, você conta isso para ela e ali naquele processo dialético você consegue ter insights. Então aquilo que estava inconsciente, né, que você não sabe por que você tem aquela dificuldade, no processo, na conversa, aquilo vem para a consciência e você tem insights e você consegue transformar isso, né, no seu dia a dia. O grupo, ele funciona da mesma forma. Ele é um processo terapêutico, né? É o que a gente fala, ele não é terapia em grupo, é diferente, né? Um círculo de mulheres não é terapia em grupo. O círculo de mulheres é um grupo terapêutico. Então, ele é terapêutico. Muitas mulheres, né? A gente faz vivências lá no Círculo da Celebração com a criança interior. Já fizemos exercícios sistêmicos com o pai, com a mãe, para você trazer à tona conteúdos que estão na sombra. Então, tudo isso, você tomar consciência, aquilo veio para a consciência, tem uma transformação. Nossa, é muito interessante, né? Então, se a pessoa, né, se a mulher estiver disposta, ela pode usar como um processo terapêutico mesmo. E a gente tem visto isso, né, no Celebração, no grupo Celebração. A transformação das mulheres, né, de conscientização. E imagino com o amparo desse material, né, como ele não funciona como um catalisador, assim, né, por Sim. isso que esse texto é tão muito legal. É E por uma, isso que o livro, ele é tão importante. Ele é um livro muito, bem, mesmo dentro da área da psicologia analítica, no começo ele era um livro meio proscrito, sabe? É,
E aí, ao longo dos anos, né, agora eu estou terminando a minha pós, justamente em contos, mitos e arte, e muitas professoras trazem esse livro. Ah, como a Clarissa coloca lá no livro dela. Né? Porque para o meio acadêmico, você sabe, tem que ter um tempo, né? Claro. Tem aquele também, tem aquela bolha. Então, a Clarissa, ela era um pouco deixada de lado. E ao longo dos anos, né, até porque continua, né, voltando, indo e voltando esse livro, os próprios professores da pós, eles também citam ela agora. Né? Então tá um. Imagino que o fato também dela ter feito sucesso fora do ambiente acadêmico, né, num primeiro momento pode Sim. supor que o material não é tão completo ou que ele é muito, E né, ele muito é raso. superficial, É. mas não é à toa que ele vai e volta, né? Sim, porque assim, por mais que ele é que ele fica ali, né? Assim, para o meio acadêmico, ele não é tão teórico assim. E para gente, pessoas como os que não têm acesso à psicologia analítica, né? Os conceitos da psicologia analítica, fica difícil. Né? Então tem que ter talvez esse grupo de estudo para poder até fazer essa mediação, entendeu? Precisa de um intérprete, né? Mas essa É, função de aproximar, ainda que tenha essa sim, dificuldade, ele tem esse poder de aproximar aí as mulheres de conteúdos que de outra forma talvez elas nunca, né, entrassem em contato. É muito, muito bonito, sim, muito sim. interessante. Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Essa é difícil. Ai, meu Deus, que eu não lembro das perguntas. Ai, meu Deus. Olha, Vamos como você lá. Ó, enxerga? eu não sou nenhuma pesquisadora acadêmica, tá? Então, o que a gente está falando aqui é baseado em experiência. Então, Claro, mas ué, você isso é é, importante. né? Você tem uma experiência com a clínica, você tem uma experiência. Sim, Não é só a experiência acadêmica que é válida, né? Existem sim, sim. outras também, né? Então, como você enxerga as dimensões e as expressões possíveis do feminino nos nossos tempos? Você sabe que eu acho que a gente está num período de transição, Rê. Né? Acho não, a gente está num período de transição. Mas quando eu falo desse período de transição, para nós mulheres, como que ele se manifesta? A gente está olhando para o futuro e pensando assim, olha, realmente eu não... Vou dar um exemplo, vai. Realmente, eu ser mãe não me define como mulher. Então a gente olha e fala, realmente, faz sentido isso. Eu ser mãe, eu não querer ser mãe, não me define se eu sou mulher ou não, né? Não define se eu vou ser feliz ou não, né? Mas a gente recebe as impressões de quem veio antes ainda. Então, a gente está olhando para o futuro e sabendo que ser mãe não me define como mulher e também não é garantia de que eu serei feliz, mas eu preciso ter. Consegue entender? Claro, Então, eu completamente. fico. Mas eu preciso ter, porque minha mãe teve, né? Porque, imagina, eu não posso decepcionar, eu tenho que. E aí eu fico nesse vai e vem. E isso fica confuso dentro de mim. Então, como que eu vejo a dimensão, né, das mulheres? As mulheres estão confusas, sim. Porque, ao mesmo tempo que eu vivo numa sociedade, isso também é um recorte, né? Brasil, Europa e, e alguns outros lugares. Então, vamos pensar num recorte. Então, eu posso sair, trabalhar, eu posso estudar hoje, mas a minha mãe, a minha avó não pôde. E aí o que eu não pôde fazer isso? E aí o que eu vejo? Uma fidelidade lá atrás. Então as mulheres se algumas, né, mulheres até se boicotando, não conseguindo atingir todo o seu potencial, porque elas precisam ser aquela boa filha e olhar para trás, entendeu? Então isso fica muito confuso dentro de nós. Né? Assim como eu posso ter autorização para ser, mas eu não me autorizo.
Eu não me autorizo a atingir todo o meu potencial, né? Então eu vejo muitas mulheres que casam, né? Fazem lá o script, né? Casam, têm os filhos e estão sobrecarregadas, porque elas querem trabalhar, elas querem estudar, né? É uma vontade muito grande delas, mas tem todo o compromisso aqui em casa, né? Então, como eu falei, eu estou falando dentro de uma experiência que eu atendo, que são essas Claro. mulheres que vão lá, pegam um ônibus, né? Tipo, ou saem para trabalhar cedo, tem que deixar o filho na escola e depois vai trabalhar e tem o chefe pegando no pé, sai, pega o filho na escola, que faz esse malabarismo, que precisa pagar conta, entendeu? Não dá para assim, mas eu preciso do meu tempo na TPM. Não, não dá para ter tempo na TPM. Não dá. Eu tenho que trabalhar, tem que atingir né? Então, a gente fica confusa nisso, né? Eu tenho que atingir um objetivo sempre, né? Tem que atingir, né? Então, eu vejo mulheres cansadas, né? Então, como tá essa dimensão? Tá cansada, tá confusa, né? Porque quer algo lá na frente, mas está olhando para trás, com as cobranças, né? E eu acredito que isso possa ter uma melhora daqui umas 2 gerações. Ah, pelo menos. Daqui umas 2 gerações. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo essa transição, por isso que está difícil. Então a gente está transitando. As nossas filhas vão ter filhas, então elas já vão estar um pouquinho, as nossas filhas já vão estar um pouquinho mais, as nossas que eu estou falando da nossa idade, vai. Então, vamos pensar aí adolescentes, 17, 18 anos, né, final da adolescência. Então, essa geração já consegue ter um pouco mais de discernimento que não precisa, já tem outros objetivos, né? Já estamos numa outra geração. Então, os filhos dela não vão sentir, talvez, essas cobranças que a nossa geração está sentindo. Porque a gente ainda precisa ser fiel ao que está lá atrás, entendeu? A gente Claro. ainda tem a cobrança. Eu vejo muitas mulheres que quando começam a fazer a terapia, me falam assim, depois de 2 anos de terapia, né, em que conseguiu identificar o que é dela, o que é da família de origem, o que ela quer para ela. Nossa, por que eu sempre procurei que eu tinha que casar e ter filhos, sendo que o que eu quero mesmo é viajar, conhecer o mundo, né? 2 anos de terapia, não estou falando de 1 ano, 2 anos, né? Eu quero trabalhar, eu quero morar em São Paulo, é uma pessoa de um outro estado. Eu quero morar em São Paulo, eu quero estudar, né? E por que será que eu sempre falei, e você vê elas falando assim, tipo, de um alívio, entendeu? E é uma mulher de 30 anos. Né? Por isso que eu falo que as gerações seguintes, porque assim, o que ela queria não estava de acordo com o sistema familiar dela. Então tem uma luta muito grande nisso, né? Porque eu tenho que Claro. atingir. Por isso que eu falo que uma coisa, Renata, é o que a gente fala na bolha, mas outra coisa é o que a gente vivencia por dentro, né? E a gente vivencia muitas vezes essa fidelidade às gerações que vieram. Então né, é seguir o script. Fica difícil, né, entender o que é nosso, o que é uma cobrança familiar, social, e essa questão que Sim, você colocou, né, da maternidade compulsória, né, a maternidade sim, é um assunto maravilhoso para falar sobre, né, para identificar essa dinâmica, assim, né, como é difícil, né, para essas gerações, né, entender se é um desejo genuíno ou se genuíno, é um desejo imposto, ou se é uma pressão de fora, né? Assim, como é que é, o que que você precisa fazer para encontrar esse desejo, assim, para entender se isso é o que você quer de fato, né? E, e, e o quanto essa falta de questionamento por uma série de questões, né? Como a gente estava conversando a vida, enfim, realmente a gente vem de uma sociedade muito desigual e poucas pessoas têm tempo para ficar parar e se aprofundar nos seus próprios processos, né? Assim, mas processo. como seria bom se isso fosse possível, né?
porque realmente acho que as pessoas seriam mais fiéis a si mesmas, né? Mas como é difícil, como mulheres muito livres em alguns aspectos, nesse ainda, por exemplo, ficam muito. Eu acho que eu vejo na clínica que esse aspecto da maternidade e o aspecto da relação afetiva, de ter É, um companheiro ou uma companheira, de ter uma parceria, são dois pontos buraco negro total, assim, como é sim. difícil entender, né? O que que proporção é isso, que isso tem na minha vida? De fato é tão importante, de É, fato né? é Leva porque tempo, durante né? muitas gerações era isso que definia as mulheres. Claro, Durante muitas gerações, né? É você ter um homem do lado. Você só era definido se você tinha um homem do lado, um homem que cuide de você. O que a gente procura às vezes, né? Você não ouve falar, ah, eu quero alguém que cuide de mim, claro. né? Por quê? Porque durante muitas gerações a gente precisou de um homem que cuidasse da gente. Porque sem homem a gente fica indefesa. Gente, que barbaridade. Ouve isso. Sem homem eu sou indefesa. Por quê? Né? Então, quando na terapia você consegue, começa a identificar isso, essas crenças, né? Aí isso vai caindo por terra e aí vem essa pergunta, né? Nossa, por que durante tanto tempo eu achei que era tão importante encontrar um parceiro e encontrar e ter filhos? Sendo que, na verdade, eu adoro ser tia. Ela falou, eu adoro, mas assim, você percebe isso de um alívio muito grande, né? Claro, porque Isso não você. quer dizer que ela não encontre alguém, você Sim, entendeu? exatamente. Encontre Mas ocupa alguém que outro case, lugar. tenha, mas é de um outro lugar, é de um Claro. lugar dela, né? É, genuíno. Sim, sim. A Por Rosária isso, mandou um abraço aqui pra gente, disse que live tão bonita. Obrigada, viu, querida? ai, Um que eu não tô beijo. vendo aqui, não vi nem quem entrou e quem não A entrou, mas Rosária tudo mandou um bem. abraço, ela é uma querida. Então, como esses lugares, né, tão definidos assim para validar o que é ser mulher, né? Então, é Sim. isso. Mulheres que conquistaram muitas coisas, chegam nesse ponto e, meu Deus, será que é maternidade? Será que eu vou me arrepender? Será que existe vida? Será que eu preciso disso para me sentir completa ou não? Como a gente está, né, nesse período de transição que você falou, e como a gente está trazendo novas formas de ser Sim. e de estar no mundo, né? E como isso, como é um trabalho de Por isso que eu autoconhecimento, né? falo que é de duas gerações, Rê. Porque Claro, o sim, trabalho de sim. autoconhecimento, ele leva uma vida, né? Ele leva uma vida. O processo de individuação, ele Claro, leva uma vida. A individuação que é o tornar-se quem se é, né? Que, como Jung sim, fala, né? É você me separar do que a sociedade espera, né, de mim ou quer de mim. Então eu me separo daquilo, mas eu volto porque eu preciso viver em sociedade. Todo mundo precisa viver em sociedade. claro. Então eu me separo e volto, né, para a sociedade. Então esse processo é uma vida, ele não é algo em si, né, em si um fim, ele é uma meta, um objetivo, né, da gente ir buscando isso. Por isso que eu falo que eu acho que vai algumas gerações para que as mulheres consigam transformar isso, né, não ficarem tão confusas assim. Mas isso é como eu disse, eu não sou pesquisadora, isso é baseado no que eu vejo aqui na prática clínica nas mulheres que eu recebo, Claro, né? não, mas olha, Com a todas Tiala essas colocou questões. aqui que ela também vive essa questão, 35 anos e sem filhos, e não sei se quer ou não. Então, isso é um ponto muito recorrente na clínica. Eu também acompanho Muito, muitas muito. mulheres que passam por essa mesma questão, né? E claro, você falou do processo de individuação, né? Eu acho que é o norte de qualquer processo terapêutico, né? No fim das Sim, contas, é você ser mais você, entender quem você é, o que corresponde à sua essência, né? sim. E ser mais livre para expressar o que você é no mundo, né? É, é muito. E é isso, né? Você fala de duas gerações. Sim, provavelmente, né? Leve um tempo mas eu fico pensando que ainda bem,
Claro que é duro estar nesse período de transição, obviamente, porque a gente fica com um pé em cada barco, né? Mas que bom que a gente tem Que esse bom. espaço para refletir, Sim, né? Para se questionar antes, se isso não me representava, não tinha um espaço para dúvida nem para o não tinha. questionamento, né? Hoje em dia, pelo menos, tem esse espaço. Pode ser que a gente fique engolida num mar de dúvidas, mas pelo menos a gente tem uma possibilidade de movimento que antes Sim, talvez não existisse, né? Então, sim, sim. a Isso é gente muito pode bom, muito bom. encontrar a realização pessoal, a satisfação em diferentes lugares, em diferentes aspectos, né? Então, Sim. eu tenho a sensação que esse momento que a gente atravessa, por exemplo, sobre a maternidade, né? Sobre esse assunto que foi que você trouxe, não tem mulher que não, nessa faixa etária, que não se a ver com esse tema. Você querendo ou não querendo, é um diálogo, né? Assim, você tendo ou não tendo, vai ser uma questão, porque não tem É. jeito, né? Agora tá subindo aqui, tem um comentário de uma moça. Olha lá, as famílias, tanto minha. Vê se você consegue ler aqui que eu perdi, porque eu acho que é bem Sim. importante que vai, Ah, é, vai ao Tiala, as encontro. famílias, tanto minha quanto do meu esposo, não acham que eu e ele somos uma família. Acho que a família de cada um são eles, que eles não compõem um núcleo familiar, porque entendo porque eles não têm filhos, né? Que ela tinha falado Então, antes. Então, mas aí também a gente entra nesse questionamento do que é uma família, né? então, mas por que que a família, né, acha que as famílias de cada um são eles? Olha só, porque as famílias de origem, né, só entendem que o núcleo familiar é aquele, você precisa ter filhos, né? Então aí você é uma família. E aí acho que foi ela que falou que não tinha certeza Sim, se queria ter ou não filhos. E foi aí ela ela. fica nessa dúvida, né? Porque ou para eu pertencer a esse sistema, Claro. né, eu preciso ter filhos. Mas eu não quero filhos, né? Ou eu não sei se eu quero, eu não quero, né, não quero que me pressionem por isso. Talvez ela tenha outros sonhos, outras vontades, né? Nem todas as mulheres são Deméter, né? Tem mulheres Atenas, tem mulheres Ártemis, né? Quando a gente vai para os arquétipos, né? Que são mais independentes, mais livres, não querem. E tá tudo certo. Só que fica uma angústia, porque a gente ouve muita coisa, né? Então, você não tem filhos, você é egoísta. Você, a gente sabe que não é, né? Mas fora da nossa bolha, as mulheres estão se perguntando, Eliane, será que se eu não tiver filho, será que eu sou egoísta assim? Claro. Ou se tem alguma coisa errada comigo, Tem né? alguma coisa Assim, errada comigo, claro. E as mulheres né? que por algum motivo não podem ter, por uma questão fisiológica, biológica também, né? Essa lógica Também, de sou menos mulher, ou tem alguma coisa errada comigo, ou o meu feminino está comprometido, enfim, sim, né? Realmente mas eu fico pensando aqui, claro, a gente precisa esperar o tempo passar, a gente precisa investir dentro do possível nos nossos processos de autoconhecimento para a gente se fortalecer no que a gente quer e poder fazer essa oposição frente, sim, né, à família, à sociedade, ao núcleo, enfim. Mas também acho que a gente pode encontrar um espaço entre nós, talvez por isso os círculos sejam o tão importantes, círculo, né? Para que a gente possa se apoiar e validar. Então, se você não quiser ter filhos, se alguém não quiser ter filhos, que eu possa validar como mulher a sua escolha, né? E isso vai nos sim, fortalecendo e criando uma corrente de força mesmo, né? E sim, esses espaços sim. de pertencimento para o diferente do feminino, né? Sim, sim, sim. É aí que o círculo, eu acho que tem esse. Porque a única coisa que a gente quer é pertencer. É É um ser direito amada, básico pertencer, né? de pertencer e ser amado, né? E aí o círculo é um desses lugares, né? A família é um desses lugares, uma sociedade, né? A guerra, ela é a exclusão, a expressão máxima das exclusões são as guerras, né? O bullying é uma exclusão. Então, a gente quer ter esse direito de pertencer, que é um direito legítimo. Então, quando a gente vai
formando redes em que eu consigo me sentir pertencente, né? Mesmo sendo diferente daquilo que a minha família julga, mas se eu me sinto pertencente a algo, eu consigo lidar melhor ali atrás, né? Com a minha família, com a família de origem. Claro, Mas é eu posso me isso. colocar, né? E aí, conectado a isso, como fica o masculino, né, dentro dessa crise aí, desse espaço de transição também, né? Então a gente está falando do feminino e o masculino, como é que ele fica? O masculino. Eu tenho recebido, né? É interessante, porque acho que até o ano passado, eu não recebia homens na minha clínica. Eu só tinha mulher na minha clínica. Eu também. Aí, É maravilhoso, né? Eu converso sobre isso com a minha supervisora e a gente fica. O que que isso diz sobre você, né? É a o clínica que da isso diz mulher. sobre justamente, né? Então, como que eu vejo hoje, tá, Rê? E, de novo, dentro do que eu vejo na prática, tá? Assim como a gente está num período de transição, eles também estão, né? Então, eles estão um pouco perdidos também, porque é a mesma coisa. O que eu falei leva para o masculino, né? Então, ao mesmo tempo que eles querem uma mulher que seja independente, ou, vou falar, vai, em relação, né, um homem procurando uma mulher, que me veio agora, né? Então, assim, num relacionamento, porque eu tenho recebido muito essa questão de relacionamento, né? A pauta tá bem grande de relacionamentos aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero uma mulher, né, uma mulher que seja independente, né, que goste de viajar, de que seja livre, né? Ao mesmo tempo que eu quero isso, eu preciso fazer o meu papel de homem, né, de provedor, é, de de manter ali, né, aquela relação, né, o papel antigo, né? Então eles também ficam confusos nisso, porque eles não sabem como agir, né? A partir do momento e tem muitos homens indo para terapia, justamente porque o que acontece? Como o feminino, ele tá e a gente está falando, como você falou, a gente está criando esses espaços, a gente também cria esses espaços dentro deles, para que eles possam tomar contato com o feminino deles, né? Assim como a gente está falando, eles também têm essa autorização para entrar em contato com esses sentimentos. Então, tem muitos homens indo fazer terapia, procurando ajuda nesse sentido, né? Eles ainda não conseguem essa ajuda dentro do grupo de homens deles, do grupo de amigos. Eu ouço muito isso, né? Eu falei, mas você conversa isso com alguém? Não, não converso, não posso É falar muito sobre isso. solitário, né? Esse É muito espaço solitário, é um do. lugar muito solitário do masculino. Acho que agora você falou tudo. É um lugar solitário, porque eles não sabem como eles vão daqui para frente e aqui para trás eles recebem as informações dos antepassados deles. Então eles também estão perdidos, né? Mas o que tem de bom, né? Quando a gente está perdida, a gente precisa achar um mapa, precisa achar um Waze. Precisa ligar o Waze. E aí, ligando esse Waze, é onde eles estão indo mais para a terapia, né? E essa nova geração de meninos, de adolescentes, eles já estão um pouco mais em contato com o feminino deles, né? O que é o contato com o feminino? É o contato com os sentimentos, né? Então, se a gente está tendo contato, está indo para o mundo e tendo contato com este masculino, muitas vezes um pouco predador, né? Eles estão tendo contato com esse feminino também, né? Só que ao mesmo tempo, Rê, a gente vai ver muita coisa ruim também, né? Então, vão vir mais casos de violência, então você vai ver, você fala assim, não, o que está acontecendo, né? Então, você vai ver aqueles casos bem esdrúxulos, né? Que a gente está tomando contato. Mas é bom que isso venha à tona, a gente sabe disso, né? Que aí a gente só consegue resolver quando a gente traz para a consciência. Então, se a gente está nesse momento de trazer tudo para a consciência, né? Então, é importante que traga.
Então, o que que eu vejo, tá? Na prática, alguns homens tentando mais esse contato com o feminino, porque a gente está trazendo isso também. A gente está indo para o mundo, né? Está saindo da esfera doméstica e está indo para o mundo já faz tempo, né? Então, eles também começam a ter contato com isso. E ao ter contato, eles vão ver o que que é deles, o que que é da família, né? Então, conforme a gente, nós aqui, mulheres, a gente se conhece, a gente faz um movimento também neles, né? Não é que a Claro. gente é responsável por eles, não, tá? Não, Mas mas cutuca, né? Sim, é um é um movimento movimento que ele acaba se espelhando, né? que se Realmente, assim. espelhando. Até porque, ó, você concorda? Se eu me conheço, né, e eu consigo sair, por exemplo, se eu me conheço, faço um processo de autoconhecimento e consigo sair de um relacionamento, que não me faz bem, eu, e aí tem que ser um processo, né, um processo bem profundo, que não me faz bem, um relacionamento abusivo, o outro, né, e eu não vou entrar de novo num outro relacionamento abusivo com outro homem, Claro. entendeu? Então eu consigo pontuar isso, né? Então esses homens, ao longo do tempo, eles vão ter que parar de ser, Eles vão ter concorda? que correr atrás Eles vão ter que correr atrás, né? e se rever, né? Peraí, eu preciso, né? Porque a questão é que tem homens que oferecem pouco porque não se conhecem e ficam naquele ciclo Sim, vicioso, e mulheres que aceitam porque também não se conhecem. A partir do momento que as mulheres vão se conhecendo, não que elas é sejam isso. responsáveis de forma nenhuma, como você Isso, disse, mas sem dúvida tem um movimento maior de mulheres em busca de autocuidado, isso é inegável, né? Então, isso, elas vão acabar aceitando, não vão aceitar mais qualquer coisa, né? isso. Qualquer migalha afetiva ou falta de comprometimento afetivo, né? Enfim. E aí todo mundo vai ter que correr atrás, né? Por isso que eu falo que é as gerações lá para frente. Então a gente está fazendo um grande trabalho aqui. A gente está fazendo um grande trabalho para futuras gerações, né? A gente Poxa, não vai ver. Ou eu acho que assim, a gente está nesse momento realmente em que vai vir tudo à tona. A gente vai achar que tem muito mais homens machistas. A gente vai a guerra, né? Pandemia. Então a gente vai passar por esse período. Vai ser bem difícil, mas eu acredito que lá na frente tenha uma transformação. Porque a transformação que está tendo hoje, fazia tempo que não tinha, né? Assim, de transformação de sociedade, né? Então, realmente dá trabalho. não, e a gente tem que acreditar que é em direção a um caminho melhor, né? Para Ah, que não, se as não, pessoas possam ser cada vez mais o que elas são, respeitando o coletivo, mas sim, respeitando as sim. diferenças, enfim, né? Olha, a gente já vai completar 1 hora aqui. Ai, meu Deus. O Então tempo vai passando. vamos encerrando, porque eu sei que você tem compromisso, né? Uma última pergunta, assim, para a gente trazer para a prática, né? Já que a nossa ideia foi falar um pouco sobre esse Sim, assunto de maneira fácil, acessível, para quem. É um horário. É cedo para quem está aí no Brasil, mas eu sei que as pessoas vão assistir depois, então quem assistir sim, depois, comente aqui, escreva, adicione aí a Eli, enfim, vai conhecer o trabalho dela, que é bem maravilhoso. E a nossa ideia é falar disso de uma forma acessível realmente para sair dessa bolha, né? Então, como é sim, que a sim. gente, dentro disso que a gente conversou, o que que a gente pode sugerir? Será que a palavra, não sei nem se é essa, assim, mas para quem está chegando agora nesse universo, né? Tá, o que que a gente pode pensar? O que que poderia ser assim um começo de um caminho para se auto-observar nessas questões que a gente colocou, assim, o que que você acha? Para se conectar mais com o sentir, né? O que que Sim. você acha aqui? Olha, eu sempre procuro perguntar, né? Um trabalho que eu faço muito aqui é o que que você está pensando, o que que esse pensamento, o que você pensa sobre determinada situação e o que você sente, né? Que é uma autoobservação. E aí questione esses pensamentos, né? Eu acho que trazendo, por exemplo, o exemplo até dessa moça que colocou aí, né?
sobre ter ou não ter filhos. Então, se questione, mas se questione de uma forma gentil, né? Perceba também, né? Então, assim, perceba o que você está pensando sobre as situações, isso é uma coisa prática, né? Porque a gente vai muito no automático. Então, o que você pensa, o que você sente, então você está e se questionando de uma forma gentil. E uma outra coisa que agora me veio, que foi até o que eu conversei, tenho conversado muito com as mulheres, a gente fala tanto, Rê, de relacionamentos abusivos, de machismo, de tudo isso, né? Do quanto a gente precisa lutar e para sair de não aceitar qualquer coisa, né? Agora, você já parou para pensar o quanto as mulheres têm relacionamentos abusivos com elas mesmas? Então é assim, eu tô com um cara que fala pra mim, né? Eu tô com o meu parceiro que fala pra mim que eu sou bonita, é, que eu sou inteligente, né? Então a gente tá bem, ele gosta de mim, eu me sinto amada por ele. Só que eu viro as costas e falo assim, não, eu não sou capaz disso. Nossa, olha meu cabelo como é horrível. Olha como eu sou. Não, eu não dou conta disso, né? Você percebe o quanto isso é abusivo? Eu tô pegando até um exemplo que foi ontem, entendeu? Por isso que você percebe o quanto isso é abusivo com a gente mesma? O quanto a gente é abusiva com a gente mesma? O quanto a gente não percebe os nossos limites, né? Então, assim, eu não me dou o direito de descansar. Eu não me dou o direito de, muitas vezes, fazer algo que eu gosto, porque eu tenho que cumprir tantos protocolos, né? Então, o quanto a gente fala coisas pra gente que são abusivas. Então, o que eu procuro para a gente poder trazer para a consciência, né, o quanto a gente é abusiva com a gente mesmo, o quanto a gente acha, fala pra gente mesmo, o que a gente fala pra gente mesmo, que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente é burra. Não, eu sou burra pra isso. Ou que a gente é feia, que nosso cabelo é feio, que nosso corpo é feio, né? Então, começar a perceber isso também, né? Para que a gente possa começar a ter relacionamentos mais saudáveis com a gente, Uhum. né? Porque aí a gente vai para o outro, mas com a gente. Então, se você me perguntar como é que eu faço isso de forma prática, e se a gente for fazer um link quando a gente começou, que eu falei assim, eu não vejo as mulheres afastadas do feminino, mas eu vejo elas afastadas delas mesmas. Uhum. Claro. Né? Então, começar a se aproximar da gente, o que que é? O que que eu estou pensando? O que que eu estou sentindo? Como é que eu ajo em determinada situação? Percebe se tem um, um padrão, né? Então, assim, na minha família eu que tenho que resolver o problema de todo mundo na minha família. Ninguém olha para mim na minha família, né? Se eu preciso de algo, ninguém está disponível para mim. Percebe se você não replica esse comportamento no seu trabalho também, né? Será que lá no seu trabalho, se você precisa de ajuda, alguém te ajuda? Né? Então, é autoconsciência. Eu acho que trazer isso de forma prática é autoconsciência. E aí, a partir do momento que eu tenho a consciência, né, que eu estou sendo abusiva comigo, né, que eu estou sendo machista comigo mesma, né? Uhum. Então, eu começo a perceber isso e aí eu começo a mudar essas frases, né? Então, aí é um processo de mudar as frases mesmo. O que que você falaria para uma amiga, por exemplo, que chega para você e fala: Nossa, eu sou horrível, olha, eu não sou capaz disso aqui. Eu não, né? O que que você falaria para uma amiga? Ah, não, uma amiga é diferente, né? Minha amiga eu vou acolher, eu vou conversar, eu vou ouvir. Tá, por que você não faz isso com você? Por que que você não se acolhe? Né? O quanto a gente se culpa. Eu ouço isso o tempo todo. Ai, me sinto culpada porque eu não estou conseguindo atender a demanda aqui de casa. Né? Então, se observa, perceba o que que você está falando para você mesma, o que que você está Essa sentindo. narrativa interna, né?
essa narrativa interna. Eu acho que isso é trazer de uma forma prática. E aí mudando. Então, assim, eu preciso realmente. Eu não posso parar um pouco, respirar, né? Ficar 10 minutinhos sem fazer nada, dar uma zerada aqui no cérebro e depois voltar a fazer. Eu não posso pensar que eu estou me conectar um pouquinho mais com os meus ciclos internos. Então, como é que eu estou cada semana do mês? Então, aquela semana que eu estou nervosa, eu estou mais sensível. Então, o que eu vou fazer naquela semana? Talvez não colocar tantos compromissos naquela semana, tentar diminuir um pouco o ritmo, que aí eu fico menos cansada, né? Ser gentil com você mesma, respeitar os seus limites, respeitar os seus ciclos, o que você sente, entender o que vem da família de origem e o que vai para frente, a gente olha para frente, enfim. Não sei se responde a sua pergunta. Claro, Se não, tem algo a responde muito. acrescentar. Não, não, acho que é bem por aí mesmo, assim, e a Eu gente se poderia falar surpreende. várias coisas, né, bonitinhas Claro, dentro do sagrado lógico, feminino. Nossa, tem bastante coisa que você pode fazer. Banho de não sei o quê, junto se conectar com a terra, né, botar o pé claro. no chão. Teria várias coisas para eu falar. Vai fazer uma aula de dança, né? Vai. Sim, Isso também é importante. Mas se a gente quer sair da bolinha, começa por aí. Autoconsciência. Seja gentil com não, acho você. que são, e eu acho que isso é central, assim mesmo, eu percebo muito na clínica um discurso muito duro das mulheres com elas mesmas, e isso tem uma série de porquês que a gente pode falar em outro momento, né? Mas assim, Sim. elas se espantam quando percebem, nós também, né? Porque a gente faz parte, a Sim, crueldade dessa narrativa interna, né? Por isso que eu entendo que se não for com gentileza, se o autoconhecimento não for com gentileza, não funciona. Porque a não gente funciona. já é tão oprimida e cobrada, esse lugar da cuidadora, esse lugar de quem, enfim, tudo isso que a gente, e se o nosso processo de autoobservação, se ele não for gentil, né, a gente está colocando mais um problema em cima. Então, Mais um problema. como, claro, então como se autoobservar, observar a narrativa interna, observar o que está sentindo, né, esses padrões, enfim, as crenças, todas essas questões que você colocou, mas a partir de um lugar gentil, né, de acolhimento, sem se recriminar, Sem meu apontar o Deus, dedo. É, sem isso apontar o é muito dedo para você difícil, acho que, mesma. Né? né, você tem Acho que que sempre ir vendo. lembrar, quando você. Não, é 19 horas só que eu tenho. Ah, tá, É tá, sempre lembrar que o que você falaria para uma amiga? O que claro, você falaria para alguém que você gosta, que chegasse com esse mesmo problema que você tá, né? sim. Ah, não estou conseguindo, ou enfim, tem, né? Eu não sei agora, mas o que você falaria? Você ia chegar apontando o dedo para ela? Ah, ó, você realmente, você não é capaz, você é horrível mesmo, seu cabelo tá péssimo, né? Você não ia falar isso, né? A não ser que você é meio kamikaze, mas no geral, você imagina, você tá tão bonita. Olha só, descansa aqui, descansa, toma um chá. A Clarissa, ela tem um livro Ciranda das Mulheres Sábias e ela Sim. fala: senta aqui, vamos tomar um chazinho. Vamos, peraí que eu vou fazer um escaldapés para você. Você não faria isso? E por que a gente não faz isso pra gente, né? Claro, a gente não se trata com a mesma estima que trata os outros, né? Então, isso também Isso. é E aí a gente quer ter autoestima. E aí a gente quer ter claro. autoestima. Sim, sim. Então, é um olhar mais interno, né? Mais autoobservação, né? É, acho que esses Sim. incômodos e esses questionamentos, quando eles são genuínos, eles sempre nos levam para um lugar mais autêntico, né? Então, tentar entender o que que esse desconforto está querendo te mostrar, né? Enfim, um pouco Sim. por aí. Muito obrigada, viu, querida? Adorei. E É aí sempre uma procura, e aí tem maravilha. os espaços. Não, então, só para finalizar, né? Tem os Claro, claro. espaços de acolhimento, né? Então, assim, terapia é cara, né? Muitas vezes, mas tem formas, né? Tem lugares em que você tem Sim, um acolhimento.
os círculos, os próprios círculos. Tinha uma professora, que é o nome dela? Eu não lembro o nome dela agora, mas ela falava que o sonho dela, um dia, eu lembro da carinha dela, mas não lembro do nome dela na faculdade, que o sonho dela um dia é que terapia fosse que nem você visitar o dentista. Seria uma coisa assim, você tem que, todo ano você tem que ir no dentista, não tem? Assim, Claro. né? Fazer uma lavagem nos dentes, tratamento dos dentes, tudo. Então ela fala que o sonho dela era que um dia a terapia fosse que nem importante como ir ao dentista, né? Sim, é Então, o maravilhoso. processo terapêutico sempre tem jeito. Geralmente os psicólogos eles fazem valores sociais para pagar. Sim. Tem os espaços dos círculos de mulheres, tem muitos círculos de mulheres, tem alguns círculos que são complicados, um dia a gente pode falar disso, né? Porque como sempre, né, tem de tudo, né? E eu acho que tá travando E- um pouquinho, acho que já tá na hora da gente terminar mesmo, não, porque tá já tá direito. travando. Tem clínica social também, enfim, jeito tem, né? Tem, tem. Então, As sim. faculdades elas oferecem serviços de psicologia gratuito, com supervisão, né? Então sempre tem um jeito. Se você não estiver bem, tem um jeito de você receber um acolhimento. Não, isso é importantíssimo, claro. E se você que nos ouvir aqui precisar, que você entre em contato com a gente pode encaminhar, sugerir o que Sim, for mais adequado para, né, para o seu sim, momento, enfim, fico à né? disposição também. Quem quiser participar do grupo Mulheres que Correm com os Claro, Lobos ou do Círculo da Celebração, pode entrar em contato comigo. O mesmo Mulheres que Correm com os Lobos, ele tem um valor bem acessível, tá? A mensalidade é R$ 70, então é um valor acessível, sim, né? é Se for acessível. possível, por encontro. E também esse valor não é o impeditivo, né, para fazer. Então, se tem vontade de fazer, a gente acerta. E o Círculo da Celebração, que é esse projeto lindo que é minha filhinha, é, minha, da Ana e da Márcia, e mais de todas as mulheres que estão lá, né? É uma coisa bem coletiva. Então, também é online e gratuito. Enfim, sempre tem jeito. Obrigada, E fica o querida convite também para pessoal. você aparecer. Sim, sim, não, eu vou me organizar aqui essa questão do fuso e quero participar, sim, muito, muito bonito. Parabéns pelas iniciativas, são muito Obrigada. necessárias. E espero que você Sim. volte em breve. Já tenho uma ideia para o assunto, depois eu te falo. Eba! Então, tá bom, depois me manda. E obrigado também às pessoas que entraram. Eu vi que entrou gente também do meu círculo, obrigada. E a partilha também de uma, não lembro o nome dela agora, a partilha dela do caso dela. Então, Claro, é muito, Tairo, eu acho. muito obrigada. Imagina, um beijo, querida. Beijo, sinta-se abraçada. Rê. Você também. Tchau, bom fim de Tchau, semana. tchau. Pra você também.